A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos aqui no texto do 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. O texto de 1 Pedro está se dirigindo aos irmãos, forasteiros da dispersão. Ele vai dizer aqui os irmãos que estavam em Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia, Betínia, esses que foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, meus irmãos, no contexto aqui de 1 Pedro, esses irmãos eles não estavam sendo perseguidos, literalmente uma perseguição, Mas a perseguição aqui ela está muito relacionada à não conformidade com os costumes da época, com os costumes do povo. Então, esses cristãos, eles estavam buscando se moldar e ter como referência as coisas de Deus. Eles tinham como referência Cristo e os apóstolos. Então, eles não se conformavam com os costumes daquela época, com aquilo que o povo fazia, que o povo achava que não tem nada a ver, que tudo pode. Então, eles andavam na contramão. E muitas das vezes eles eram até excluídos da sociedade. É por isso que Pedro vai escrevendo essa carta, vai lembrar ao povo acerca da graça que Jesus vos chamou, pela graça, pela misericórdia, e vai dizer que nós temos que sempre buscar a santificação. Seja santo como eu sou santo, sempre orientando o povo a eles não deixarem se influenciar pelos comportamentos pecaminosos dessa nação, dessas regiões que eles estavam vivendo. Porque a coisa era terrível. E quando nós olhamos para os dias de hoje, meus irmãos, é tanta coisa estranha entrando no meio da igreja, e tem uma palavrinha que as pessoas estão usando muito que é terrível, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então tem gente querendo botar tatuagem, tem gente tomando vinho, bebendo cerveja, entendeu? Pendura um piercing aqui, não sei aonde, é na cabeça. É um monte de comportamentos que você vê que não vai glorificar em nada o nome do Senhor. Eu gosto muito do texto aqui, de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, onde o apóstolo Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, eu posso tudo, mas eu não me deixarei. Paulo vai dizer em Romanos 12 que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meus irmãos, que comportamento é esse no meio da igreja? É forró gospel, rapaz, é funk gospel, é tanta coisa estranha no meio da igreja e não tem nada a ver. Meu irmão, você tem que entender que nem tudo que a Bíblia não diz que é pecado, nós podemos fazer. Nem tudo que a Bíblia não diz. A Bíblia diz que é pecado cheirar cocaína? A Bíblia diz que é pecado fumar maconha? Meu irmão, quando você vai botar uma tatuagem, você está copiando quem? Está copiando Paulo? Está copiando Jesus? Está copiando quem, meu irmão? Isso está glorificando o nome do Senhor em quê? Isso está exaltando o nome do Senhor em quê? Meu irmãozinho, quando você está copiando lá o Big Brother, o artista, você acha que você está glorificando o nome do Senhor? Quando você está copiando o roqueiro, não, mas eu vou escrever aqui Jesus. Meu irmão, você tem que entender que até o mundão lá fora, até o povo que não é cristão, condena esse tipo de comportamento e você está trazendo escândalo para a igreja, meu irmão. Você está trazendo escândalo, sabe por quê? Porque as pessoas vão dizer lá fora, vão dizer, rapaz, olha lá, o cara é crente, olha lá, com a tatuagem. É isso que as pessoas fazem. Nós temos que entender que nós temos que fazer a diferença.
Por isso que Paulo vai dizer, quando Paulo diz, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Meus irmãos, mesmo que eu entenda que não seja pecado, mas eu tenho que entender o seguinte, não é pecado, a Bíblia não me condena. E talvez a minha consciência também não me condena, mas vai trazer problema para a igreja e vai trazer problema para o meu irmão. Então, se vai trazer problema para a igreja, vai trazer confusão, discussão para a igreja, e é o que traz. Quando alguém começa, eu vou botar uma tatuagem, a tatuagem, aí traz confusão, porque tem muitos irmãos que não vão concordar, e estão corretos. Mas qual é o problema do irmão tomar um cálice de vinho? Tem muitos irmãos que não vão concordar, estão corretos. E você vai trazer escândalo para a igreja. E quando você traz escândalo para a igreja, quando você não glorifica o nome do Senhor com a sua vida e com o seu comportamento, você está pecando, meu irmão. Você está trazendo maldição para a tua vida. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente andando de passos largos para o inferno porque está andando em conformidade com o mundo. Eu quero ver você encher, botar 10 mil, 15 mil pessoas na tua igreja pregando o evangelho cristocêntrico, ensinando para o povo que eles precisam mudar o seu comportamento, que eles precisam viver uma vida santa, que eles precisam ser santos, assim como Cristo foi santo, assim como os apóstolos foram santos, que eles precisam não se conformar com este mundo, que eles precisam orar, que eles precisam ler a palavra, que eles precisam botar em prática o evangelho. Prega um evangelho cristocêntrico, eu quero ver você botar 10 mil, 15 mil pessoas na igreja. Faça isso, sabe por quê? Porque o evangelho que está sendo pregado aí é um evangelho antropocêntrico, é um evangelho que está tudo certo, não tem nada a ver. Pode botar tatuagem, você é jovem, bota uma tatuagem, rapaz, bota um piercing, fica falando gírias, fica aí, né, falando palavrões aí abreviados, não tem nada a ver. Meu irmão, você não está glorificando o nome do Senhor, você está trazendo maldição para a sua vida e para a vida do seu próximo. Nós temos que fazer a diferença. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, meu irmão. Nós temos que tomar o nosso tempo, nós temos que nos apropriar de tudo que é bom, tudo que é puro. É isso que nós temos que fazer. Para as pessoas olharem para nós e dizerem assim, vai ali um servo do Senhor. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa em relação à música. Você sabe qual é a definição de música? Música é a arte que manifesta os diversos afetos da alma mediante ao som. Sabe o que isso significa? É que a música mexe com os sentimentos do ser humano. Quando você ouve uma música que não glorifica o nome do Senhor e que não te remete a Deus, essa música vai te remeter, vai te levar ao passado, às coisas passadas, aquilo que você fazia lá no passado. Você gostava de pagode? Você vai lembrar lá de muitas situações que você viveu no passado. Você gostava de rock? Você vai lembrar lá. Mas quando você ouve músicas que glorificam o nome do Senhor, essas músicas vão te aproximar mais de Deus. E é isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. Seja santo, porque eu sou santo. É isso que Paulo nos ensina, quando ele diz para não nos conformarmos com este mundo. Nós temos que fazer a diferença, meu irmão. Você agora é crente. Você não tem que ficar copiando o mundão por aí, não. Não, mas fulano fazia, problema de fulano, eu não vou fazer, eu vou ficar com Cristo e com os apóstolos. Tem gente aí defendendo, meus irmãos, e levando para a igreja o uso de bebidas alcoólicas, bebendo moderadamente. E não é só vinho, não. A gente fala vinho, mas quem toma vinho, toma um conhaque. Pode tomar uma cachaça. Qual a diferença? Eu vou tomar moderadamente? Não, mas os reformadores, os pré-reformadores, Spurgeon, Calvino, Zwingli, John Wesley, seja lá ele quem for, eles faziam lá suas pregações, né, as suas reflexões com uma tacinha de vinho e com charuto. É problema deles, cada um dará conta de si. Eu não sei se Calvino foi salvo ou não. Não sei se Jacob Armino foi para o céu, não sei se Calvino foi para o céu, não sei se Spurgeon foi salvo. Eu não sei se nenhum homem de Deus, nenhum homem desse aí foram salvos. Para mim, olhando assim para a vida deles, porque eles fizeram, nós até entendemos que pela graça e pela misericórdia eles fazem parte da igreja, mas nós podemos estar errados. Eu vou copiar esses homens?
Não, você tem que comprar a Cristo. Você sabia, irmãos, que a bebida alcoólica, ela destrói mais vidas do que a cocaína? Você sabia disso? Que muitas famílias são destruídas por conta da bebida? Imagine você como servo do Senhor, você está na sua casa almoçando e tomando moderadamente um cálice de vinho e entra um irmão que tem uma tendência ao alcoolismo, ou que já foi alcoólatra, ou que vai se escandalizar com aquele vinho que você está tomando. Sabe o que vai acontecer? Você vai estar pecando, porque a Bíblia diz, ai daquele que venha o escândalo. É por isso, meus irmãos, que nós temos que, como Paulo diz, nós temos que nos fazer de fracos para ganhar os fracos. Mesmo que eu entenda, mesmo que a minha consciência, meu irmão, a minha consciência não me condene, eu tenho que lembrar que o que meu irmão vai pensar disso. Isso é ser cristão. Me fiz de fraco. Eu entendo que não é pecado, mas eu vou evitar. Eu não vou fazer isso aqui não, porque eu sei que vai escandalizar meus irmãos. Eu sei que vai escandalizar a igreja. Irmãos, no século II, tem uma situação, a história da igreja interessante. Plínio, ele era uma espécie de prefeito. Ele foi até o imperador Trajano. Ele foi enviado pelo imperador Trajano. Isso aqui já na época a igreja estava sendo perseguida, literalmente, pessoas sendo presas e até mortas. Então o imperador, ele foi enviado pelo imperador Trajano para um determinado local, para prender os cristãos, para ver o que os cristãos estavam fazendo lá. E olha só o que ele escreve. Diz assim, ó, ele escreve assim, ó, o texto. Eu estou aqui com um livro, Cristianismo através dos séculos. Olha o que ele diz. Ó, veja bem, ele diz aqui, ó. Ele elogiou a elevada integridade moral dos cristãos, comentando sua recusa a cometer roubo ou adultério, a testemunhar falsamente ou a atrair a confiança depositada neles. Plínio chegou a dizer, olha o que Plínio chegou a dizer, que eles entoavam uma canção a Cristo como para um Deus. Olha só o impacto que causou na vida deste homem, um perseguidor, por conta do comportamento dessas pessoas. Agora imagine se essas pessoas estivessem lá andando em comum acordo com o povo, com os costumes do povo, fazendo igual, andando de mãos dadas com o mundo, como muitos estão querendo fazer. Então, meus irmãos, nós temos que vigiar, vigiai e orai. Nós temos que ser, como diz aqui no versículo 14 de 1 Pedro, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Então, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, seja unicamente para glorificar o nome do Senhor. Eu vou te fazer um desafio. Tudo que você for fazer, qualquer decisão que você for tomar, pergunte, o que Jesus faria em seu lugar? Faça essa pergunta. O que Jesus faria em seu lugar? Contextualiza a sua vida e faça essa pergunta. Contextualiza e faça essa pergunta. Você vai ver o que Deus vai falar ao seu coração. Capítulo 2, versículo 9. Olha o que nós somos chamados, meus irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, eu e você, porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com a minha vida e com a sua vida, para que possamos fazer a diferença neste mundo pecaminoso. Como disse um padre franciscano, ele falou, prego sim o evangelho e, se necessário, até falo. Que possamos ser como esse povo aqui, que influenciou Plínio, que a conduta e os comportamentos deles pregaram o evangelho de Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Fiquem na paz, em nome de Jesus.